Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Essa é uma aula bem rapidinha sobre o gênero textual diário. Nós vamos falar mais especificamente sobre o diário de bordo, ok? Vamos lá. Esse é um gênero textual e possui algumas características específicas dele, certo? Que são quais? E algumas características, como, por exemplo, o diário sempre tem um narrador, ou seja, aquele quem está ali contando, né, algo, tem aí um enredo, né, uma história. Então, ele é um gênero textual, ou seja, diário, ele constitui um gênero porque ele tem suas especificidades, que nós vamos ver, e ele pertence à tipologia narrativa, ok? Vamos ver aqui as características do diário. As principais características dos diários são, então, o que a gente pode encontrar em um diário? Relatos pessoais, histórias verídicas, registros de acontecimentos, escritos em primeira pessoa, registros em ordem cronológica, que normalmente a gente vê bastante, né? Como, por exemplo, o registro do ano todo, né? Às vezes a pessoa pega lá uma agendinha e começa desde o primeiro dia do ano contando ali, né? Às vezes ao dia, né? Por isso que chama diário, né? Mas não necessariamente, meus amores, que tem esse dia a dia, tá? Caráter intimista e confidente, ou seja, né, muitas pessoas não gostam nem que o outro veja o diário, porque ali é onde ela se encontra com ela mesma para contar coisas que são segredos, né? Subjetividade e espontaneidade, né? Ou seja, sem muita preocupação, na verdade, quase nenhuma preocupação em escrever, se preocupando ali com a gramática, com erros ortográficos, né, com a estrutura textual, não. Ali simplesmente se escreve o quê? Coisas particulares, né, que estão ali na cabeça. Então, ele é subjetivo e espontâneo. A escrita confessional, que na verdade aqui já falou, né, que de segredos, de confissões, né? Vocabulário simples, ou seja, nada complicado, sem preocupação ali com norma culta. Presença de vocativo, né? O vocativo são aqueles chamamentos, né? Muitas vezes a pessoa coloca ali a presença de uma outra na qual ela está aí com alguma dificuldade ou alguma paixão, né? E ali ela coloca o nome da pessoa de forma como se estivesse chamando, né? Uma linguagem informal e, às vezes, nem sempre, os textos são assinados. Vamos para a estrutura. A estrutura textual, né? Como é a estrutura de um diário. Então, não existe uma estrutura fixa, tá? Mas normalmente aparece a data e o local, tá? Então são indicados no início do texto o local e a data em que foi escrito, como se fosse uma carta. O vocativo, né, geralmente é incluído no começo do texto, ó, querido diário, querido amigo diário. Em alguns casos, as pessoas preferem inventar um nome fictício para o diário, né? Como se fosse um amigo íntimo. O corpo do texto, onde se desenvolvem os relatos, né, diários, as ideias, as sensações do autor ali. E às vezes também tem a assinatura no final do texto, com o nome ali do autor. E às vezes também, antes da assinatura, aparecem expressões de despedida. Boa noite, abraço, até amanhã. Gente, é bem simples, tá? Eu vou fazer aqui a leitura de um texto.
foi levada a Portugal por Gaspar de Lemos. E a carta é o primeiro documento escrito da história do Brasil, certo? Então, aqui nós veremos algumas características dessa carta. Olha lá. A carta de Pero Vaz de Caminha. Senhor. A gente já tem aqui, ó, um vocativo, tá? Senhor, um vocativo. É o Pero Vaz de Caminha, né? Falando com alguém aqui, né? Por meio dessa carta. Posto que o capitão mor desta vossa frota, e assim os outros capitães escrevam a vossa alteza a nova do achamento desta vossa terra nova, que ora nesta navegação se achou, não deixarei também de dar disso minha conta a vossa alteza, assim como eu melhor puder, ainda que, para o bem contar e falar, ou saiba pior que todos fazer. Então aqui ele está falando, né? Vossa Alteza é o rei de Portugal, né? Então, olha, eu vou escrever essa carta, né, sobre essa terra nova que nós achamos, mesmo não sendo melhor para fazer isso, né? Ele diz que vai fazer. Tome Vossa Alteza, porém, minha ignorância por boa vontade. Ou seja, ele está falando, mesmo que eu não seja perfeito para lhe informar isso, eu vou fazer da minha melhor forma. E creia bem, por certo, que para aformosear nem afear, não porei aqui mais do que aquilo que vi e me pareceu. Então, ele está falando que ele não vai nem colocar aquilo, ele vai colocar apenas aquilo que ele viu, né? Então ele fala, não vai nem deixar mais bonito nem mais feio aquilo que foi visto. Da marinhagem e singraduras do caminho não darei aqui por conta a vossa alteza, porque eu não saberei fazer. E os pilotos devem ter esse cuidado. Então ele está falando sobre a chegada até lá, né? O caminho que eles traçaram no mar, ele não vai falar porque ele não entende disso. Né? Ele vai deixar para que os pilotos falem com ele. Portanto, Senhor, do que hei de falar? Começo e digo. A partida de Belém, como Vossa Alteza sabe, foi na segunda-feira, 9 de março. Tá vendo as datas, né? Sábado, 14 do dito mês, entre as 8 e 9 horas, nos achamos entre as Canárias, mais perto da Gran Canária. E ali andamos todo aquele dia em calma, à vista delas, hora de 3 a 4 léguas. Então aqui ele está explicando tudo, ó, a saída, né, os dias, as horas, por onde passou, os navios. E domingo 22 do dito mês, às 10 horas, pouco mais ou menos, houvemos vistas das ilhas de Cabo Verde, ou melhor, da ilha de São Nicolau, segundo dito de Pero Escolar Piloto. Na noite seguinte, segunda-feira, ao amanhecer, se perdeu da frota Vasco de Ataíde, com sua nau, sem haver tempo forte nem contrário para que tal acontecesse. Fez o capitão suas diligências para o achar a uma outra parte, mas não apareceu mais. Então, uma das naus que estavam acompanhando, um dos navios, se desviou e ninguém mais viu. E assim seguimos nosso caminho por este mar de longo até que terça-feira das oitavas de Páscoa, que foram 21 dias de abril, estando da dita ilha, obra de 660 a 670 léguas, segundo os pilotos diziam, topamos alguns sinais de terra, os quais eram muita quantidade de ervas compridas e que os mareantes chamam botelho, assim como a outras a que dão o nome de rabo de asno. Aí aqui ele está falando sobre as árvores, né, a plantação que eles viram lá.
quarta-feira seguinte, pela manhã, topamos aves, a que chamam furabuchos. Neste dia, a horas de véspera, houvemos vista de terra, primeiramente de um grande monte muito alto e redondo, e de outras serras mais baixas ao sul dele, e de terra chã com grandes arvoredos. Ao monte alto o capitão pôs o nome, o Monte Pascoal, e a terra de Veracruz. Bom, esse texto, né, vamos agora voltar aqui no PowerPoint, né, ó. Ele tem característica de diário, então o que ele é um relato pessoal? Também porque é o Pero Vaz de Caminha contando algo que ele também viveu. Trata-se de uma história verídica? Também, né, porque é algo que ele viveu e que pertence aí a uma realidade, a uma verdade. É registro de acontecimento? Sim, né? Tanto é importantíssimo, né? Um registro que para nossa história conta aí a data, né? E como ocorreu aí a chegada dos portugueses aqui no Brasil, tá? Existe aí um registro em ordem cronológica. Essa carta, gente, depois dela vieram muitas outras que Pero Vaz de Caminha escreveu para o rei. Então ela é ela é um começo, vamos colocar assim, de várias outras que segue uma ordem cronológica no tempo, tá? Tem um caráter de intimista ou confidente? Também, né? Porque ele está ali confidenciando ao rei a descoberta deles, tá? É subjetiva e espontânea? Presta atenção que essa carta, o Pero Vaz de Caminha, ele toma um certo cuidado com o escrever dele, porque ele está escrevendo para o rei, né, gente? E mesmo assim, tem momentos que ele coloca ali, né? Olha, me desculpe pela minha ignorância, porque eu posso no seu melhor para fazer isso, mas eu farei da minha forma. Então, tem uma certa espontaneidade, tá? Tem a presença de vocativo, né? Quando ele fala Senhor, né? E também é assinado por ele, tá? Existe uma estrutura, né? Sim, né? Tem a data e o local no início, né? Que ele até começa falando. Existe ali o vocativo, e existe o corpo do texto, né? Onde se desenvolve o relato ali daquele momento e a assinatura no final. Então, considerando assim, esse texto como um diário de bordo, tá? Por que de bordo, né, gente? O diário de bordo, o que ele se caracteriza ou qual que é a proximidade dele com o diário convencional? O diário de bordo é aquele que você o mantém, né, com você para relatar as experiências vividas. E é isso que Pero Vaz de Caminha fazia. Bom, essa é a aula a respeito do diário de bordo, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos.